Vamos lá, então vamos começar. Como eu já havia falado para vocês, né, na aula de inglês, esse bimestre contempla, né, a tipologia textual que a gente vai trabalhar, entrevista, mesa redonda, né, e textos argumentativos. Então, provavelmente, após o feriado, ou no início do feriado dia 21 de outubro, né, ou 21 de outubro, 21 de abril, e o início de maio, né, eu devo passar uma outra atividade argumentativa para vocês, porque o combinado com a coordenação foi que, pelo menos a cada 30, 40 dias, né, fosse passado uma atividade para vocês. E como as provas acabaram de acontecer, né, a gente está começando o segundo bimestre, mas para o final do mês ou início do mês de maio, eu devo passar uma outra atividade para vocês irem praticando a escrita também, tá certo? Vou partilhar minha tela com vocês e aí a gente vai falando, não tem muito segredo, né, nessa tipologia textual. Mesa redonda é muito comum a gente ver em programas, né, tem até um programa que eu nem sei se vocês já viram, que se chamava Provocações. Tinha um muito famoso também que se chamava Pinga Fogo. Então, assim, é uns nomes bem assim chamativos, né? Justamente por isso, porque era uma mesa redonda, mas nem sempre a mesa era redonda, mas é o nome mesmo do. Dizem, né? De curiosidade, que esse gênero textual tem esse nome, porque o rei Arthur, lá, quando ele se reunia lá com os cavaleiros lá, né, da Távola Redonda, eles se reuniam para poder falar, discutir sobre variados assuntos, e é exatamente o que se faz isso mesmo, Fabrício. É uma pena, né, que ele morreu, eu gosto muito. Se vocês puderem, até para enriquecer, tem muitos temas interessantes. Vocês acham na internet esse programa que eu falei para vocês, Provocações. E tem um que ainda passa na cultura, mas eu esqueci o nome. Eu vou procurar aqui na internet e já ponho para vocês também. É muito bom. Oi, Cleberson, pode falar. Quando ele começava o programa dizendo, só um gemido grego. Era fantástico. Ele é muito bom, muito professor? inteligente. Então, Professora? assim, aqui no Brasil é uma pena que a gente não dá muito valor, mas nós temos pessoas assim inteligentíssimas, né? Tínhamos e temos ainda muitas pessoas inteligentes. Quando eu falo assim, porque todos nós somos inteligentes, né? Mas quando eu falo assim, inteligentes são aquelas pessoas que são capazes, né, de têm a capacidade de passar isso para um número maior de pessoas estão na mídia, né? E eles realmente têm esse poder de abordar de uma forma dar aqui um abraço, E aí a gente vê esses programas, né? Quando a gente vê, é muito bom porque fala de assuntos variados. E lembrem-se que desde o início eu estou batendo na tecla, para que vocês saibam, não precisa de se aprofundar em tudo, mas que vocês tenham conhecimento de um pouco de tudo, porque é muito útil para vocês quando vocês forem fazer provas e tudo mais, é muito bom. Vitor Roberto, pode perguntar, sua mão está levantada? Inclusive, esse programa Pinga Fogo é aquele antigo, né, da TV Tupi, de São Paulo. Sim, e Ele tem foi uns o assuntos que até hoje, aquele Chico Xavier, que Chico Xavier, ele deu audiência, parece é, lá, tava no topo, né, inclusive. sim, mas assim, não tem só, assim, tem outros episódios, além desse, né, do Chico Xavier, mas para quem gosta desses assuntos, tem um dos mais famosos, mas ele tem outros temas que foram abordados que também são interessantes. Eu vou partilhar minha tela aqui com vocês, como a gente estava falando, a mesa redonda, normalmente são poucas pessoas, e algumas podem ou não, depois que as pessoas expuseram ali, né, e normalmente são pessoas que têm conhecimento de causa, que são pessoas que têm autoridade para falar ali sobre a mesa redonda, na mesa redonda, e após isso, normalmente é transcrito tanto a entrevista quanto a mesa redonda, né? A entrevista em si, quando é
publicada e não passada, né, em vídeo, assim, e tal, no momento, ela é transcrita, e sempre a gente transcreve, essa transcrição é feita conforme a fala, então a gente respeita a fala da pessoa. Então, se a pessoa fala errado, ou se a pessoa... Aliás, né, se a gente for pensar bem, não existe quem fale assim errado. Todo mundo cumpre o seu papel, que é se comunicar e todo mundo entende. Mas quando eu falo assim que não fala conforme o padrão da língua, a gente tem que colocar entre aspas nessas transcrições e a gente escreve da mesma forma que a pessoa está falando. Então, se vocês tiverem que transcrever um trecho de alguma conversa, alguma coisa, se vocês identificaram um erro gramatical, alguma coisa, vocês colocam entre aspas, e se for, por exemplo, digitado, vocês podem colocar em itálico, alguma coisa assim, para assinalar que aquilo não está dentro das normas, né? Então, vocês vão encontrar isso muito em revistas, em jornais, quando tem a transcrição correta da fala, seja discurso direto ou indireto, mas tem isso lá. Vou partilhar aqui a tela com vocês e a gente vai falando mais sobre. Então, eu coloquei aqui, né, o que a gente está falando aqui. Na mesa redonda, o que fica bem marcante é que há a presença de moderadores, né, que são aquelas pessoas que vão conduzir essa mesa redonda, que pode ser tanto televisionada, né, ou como, né, tem muito em escola, muito em faculdade também. Então, dar o início aos debates podem ser pessoas que tenham a mesma ideia, que vão complementar aquilo ali que está sendo falado, né, vão aprofundar num tema, da mesma forma que pode também ser pessoas que pensam diferentes, que têm pensamentos opostos, mas são todas pessoas que têm o conhecimento de causa. Então, por exemplo, eu não posso chegar lá e querer falar sobre física com uma pessoa que estudou física. Então, assim, tem que ter um mínimo preparo. Em colégios e mesmo na faculdade, eles fazem essa mesa redonda, mas normalmente você participa fazendo o quê? Vocês podem perguntar, né, alguma coisa que vocês não entenderam ali né, claramente quando foi falado, ou, né, vocês podem dar a opinião de vocês, caso vocês tenham uma opinião divergente. Então, isso é aberto na mesa redonda, quando é feita aberta ao público, você tem essa liberdade de questionar, de perguntar. Então, é o que a gente estava falando aqui de alguns programas que normalmente tem a pessoa, né, essa batinada, fazem, né, perguntas, e há um debate ali, e aí as pessoas participam, ou seja, por chat, né, por e-mail, ou vão falando pelo Twitter, né, que hoje em dia é bem comum isso, ou mesmo pelo Instagram, quando tem essas lives, né, do Instagram ou do YouTube, a gente pode ir falando ali também, tá certo? E tem um tempo contado, e o moderador, ele abre e encerra, tá certo? Então, essa mesa redonda, a gente, em faculdades, por exemplo, isso funciona como? É dado, né, quando é feito entre alunos, é dado um tema, né, e todos, é aquela famosa, quando a gente faz ali um círculo na sala, ali, ou de repente nem precisa fazer um círculo, mas quando se faz um círculo é bom porque você visualiza todo mundo, né, ninguém dá as costas ali para ninguém, e vocês vão trocando, né, os conhecimentos, mas acerca de um assunto que já foi, né, anteriormente falado para vocês e tudo mais. Ou também acontece em faculdades, em colégios assim, trazerem, né, pessoas de fora para poder fazer isso. Então, reparem que uma palestra é diferente, porque a pessoa vem, uma pessoa normalmente, e fala ali, né? E ela tem ela já vem com um assunto e ela vai falando. A mesa redonda, né, são mais pessoas, e vocês ali podem ter pessoas tanto de opiniões contrárias às suas, mas todas têm conhecimento de causa, e você fala ali, e pode ou não ser aberto para você fazer perguntas,
tá certo? Então, ou algumas não são abertas, né? A plateia ou quem está assistindo fica ali, só fica vendo o pessoal falando. Eu, particularmente, acho estranho você ir numa mesa redonda ou num seminário em que você não possa fazer perguntas, né? Se você tem alguma dúvida e tudo mais, mas às vezes é assim mesmo, você só fica ali assistindo, né, as perguntas ali, o que o pessoal está falando. Então, não tem muito segredo aqui na mesa redonda, tá certo? Aí a gente chega para a entrevista, tá? Então, a entrevista, ela tem, todos os gêneros textuais, eles têm uma função, né? E essa função pode ser de informar, pode ser simplesmente de descrever, pode ser para dar uma opinião, pode ser para você expressar, né, ali o que você está sentindo, o seu sentimento daquele momento. Então, normalmente a entrevista, quando a gente fala assim, ela é informativa, tá? A grosso modo, ela é informativa, porque você entrevista as pessoas e você vai ficar sendo informada de alguma coisa que aconteceu, de algum assunto. Isso, lógico, dependendo do canal que você procura. Então, se você está, sei lá, num jornal bom, né? Eu vou falar da Globo aqui, mas tem N jornais, tem mesmo da da Band News, tem Globo News, tem CNN. Quando você pega, né, um canal bom desse, você tem entrevistas boas, né? Então você vai ser muito bem informado. Então a entrevista ela pode ser, tem vários meios, né, de vinculação aí. A gente tem jornal físico, né? A gente tem revista, internet, rádio, televisão. A gente tem aqui, né, internet, entenda-se por YouTube, entenda-se por Twitter, não, entenda-se por Instagram, então, né, N locais. Então, assim, a entrevista, ela se divide aí também em alguns tipos. A gente pode falar da entrevista jornalística, né, que é essa que a gente começou a falar aqui, que é sobre coisas que estão acontecendo, né, acontecendo, acontecimentos gerais, coisas que suscitam curiosidade, ou que vão agregar em alguma coisa, ou simplesmente informar coisas que aconteceram, fatos ali aleatórios, né, que é uma dessas notícias que a gente vê, que teve, por exemplo, sei lá, choveu e abriu um buraco ali na rua, ou tá, quando a pessoa fala, né, está fazendo ali uma entrevista, o que, que você acha, por exemplo, desse buraco aqui na rua? Então, assim, são coisas pontuais, não coisas que te agregam, assim, conhecimento de causa, né, que te informam de algo, assim, que não é que que isso não vale a pena saber, mas é que de alguma forma isso vai te afetar, vai te acrescentar alguma coisa. Aí a gente também tem a entrevista de emprego, que não deixa de ser uma entrevista, porque você vai passar informações sobre você e a outra pessoa também vai passar informações sobre o local, né, onde você está fazendo essa entrevista. Tem entrevista psicológica, que é a terapia, né, quando você vai lá na sessão e tudo mais. Então, assim, tem N entrevistas. Então, tudo que você passa uma informação sobre você ou sobre determinadas ações, né, que alguém te pergunta e você passa essa informação, é uma entrevista, tá certo? Então, as entrevistas fazem parte, né, de textos jornalísticos, então, de notícia mesmo, de reportagem, que é esse exemplo que eu dei, aí, a repórter, né, que fica andando, vai aí na rua e vai perguntando o pessoal e tudo mais. E lembrem-se que eu já havia falado que esse texto é marcado pela oralidade. Por quê? Porque ela né, tem que ter essa interação entre as pessoas, tem que ter, né, não tem como você fazer uma entrevista sozinho, por exemplo, você entrevistar você mesmo, então sempre tem que ter essa interação com outra pessoa, tá certo? E a gente fala oralidade também por isso que eu falei com vocês, pela questão das transcrições, da gente respeitar a fala do outro.
a gente não pode mudar. Você está fazendo uma entrevista ali, né, ali, você na edição, você vai e coloca uma outra voz lá, com uma pessoa falando tudo corretamente, por exemplo. Então, tal qual é a pessoa ali, você faz. E quando a gente transcreve, faz essa transcrição, a gente se atenta também a ser o mais fiel possível, tá? A gente fala, né, da função da entrevista. A gente pode utilizar essa entrevista, como eu falei, dependendo, né, do tipo da entrevista, para agregar conhecimento, né, para a gente formar uma opinião, para a gente para a gente saber o que a gente acha, se a gente concorda ou não com o que está sendo apresentado ali. Oi, Vitor, pode falar. Com licença, professora, essa é uma observação. Nesse caso, essa repórter não está sendo muito incoerente, né? Não, eu coloquei isso aqui porque eu até ia falar para vocês, eu estava procurando uma foto, aí estava falando que foi simulado essa reportagem, não aconteceu de verdade não, viu, gente? Eu ia Eu falar já com você. procurei ela na internet, mas só que eu não achei muito, assim... Se Eu já você vi essa imagem também. coloca, já viu? Mas se você coloca lá fotos de repórteres entrevistando pessoas, alguma coisa assim, aparece, que eu vi algumas vezes lá no Google, aparece. Então, a gente, né, a entrevista tem essa função, do momento que ela passe algo de interesse, né, que ela passe algo que vai te agregar, porque é uma entrevista lá para saber o que a pessoa come, como que a pessoa dorme, né, essas coisas assim, é só para satisfazer sua curiosidade, porque agregar mesmo alguma coisa, conhecimento, formar uma opinião, muito provavelmente que não, né? Então, e a entrevista, ela também tem esse poder, né, essa função de despertar curiosidade, né, de despertar opiniões, já que você vai formar a sua opinião, você vai começar a questionar, e aí ela também tem essa função. Aqui está falando principalmente do discurso direto, né, que é aquele que você transcreve a fala da pessoa tal qual, né, que você já coloca ali o travessão, coloca entre aspas ali, quando você transcreve da mesma forma que a pessoa falou. Mas quando você vai falar que você entrevistou alguém ali e você vai recontar como foi essa entrevista, aí você utiliza o discurso indireto. Aqui embaixo no meio está falando isso que eu falei, né, que o que eles falam transcritos fidedignamente, quer dizer, certinho, da mesma forma que ele falou, com os mesmos erros, né, com tudo ali, você vai colocar, se falou gíria, se não falou, você coloca, exatamente porque tem essa marca de oralidade, né, tem essa questão de ser um gênero textual bem mais próximo, não tão formal quanto os outros, né, bem como as observações também que eles colocam entre parênteses, e eles também podem descrever, por exemplo, quando a pessoa, o sentimento ou algum gesto que a pessoa fez, né? Então, que no caso é o exemplo dos risos, quando a pessoa ri, você coloca ali entre parênteses. Então, dependendo, você tem que adequar, uma das características da reportagem é você adequar a sua fala, né, o seu discurso, adequar à pessoa que você está perguntando. Porque se você quer falar muito bonito, utilizar lá, né, tempos verbais, sei lá, né, aqueles que a gente nunca usa, e você quer utilizar com uma pessoa que, de repente, não tem tanta escolaridade, você simplesmente está sendo boba ali, né? Você está querendo mostrar se mostrar superior à outra. Então, uma característica é você adequar o seu discurso ao da pessoa entrevistada, tá certo? Aqui nesse caso, eu coloquei aqui, como eu já falei para o Vitor, né, que vocês escutaram também, é falso isso aqui. Então, uma das premissas, gente, é que a entrevista, né, seja que agregue, né? Aqui no caso, ela está fazendo uma entrevista que particularmente não vai agregar valor a ninguém e ainda é montagem, tá? Sim, Vitor, pode falar. Desculpa ficar atrapalhando, professor. Não, à vontade. Tem muitas entrevistas assim que até é engraçado, tem muito na internet desse jeito,
que eles fazem umas perguntas assim, que às vezes estrangeiros, famosos estrangeiros dá tirada às vezes na repórter, umas perguntas até incoerentes das repórteres, sabe? Às vezes a gente vê que não desenvolve bem ali a pergunta. E Eu, até mesmo de crianças também, elas entrevistam a criança e a criança dá a resposta, entendeu? isso talvez indique uma falta de profissionalismo, né? Porque quando você vai entrevistar alguém em que você já tem tempo para se preparar para isso, o que você vai fazer? Você vai pesquisar sobre a pessoa. Se você, por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa que é de origem estrangeira, e você vai entrevistar a pessoa na língua dela, né? No idioma dela, você tem que dominar o idioma também. Então, eu já vi algumas assim, mas a entrevista não correu muito bem, não foi muito bem, pelo fato da dificuldade com a língua mesmo, né? Então, e as pessoas até, às vezes, perdem um pouco a paciência. Imaginem vocês, nós que somos nativos, né, da língua portuguesa, que falantes da língua portuguesa, vem uma pessoa, sei lá, um chinês, um russo, sei lá, um japonês nos entrevistar e ele não fala bem o português. Por fim, é comum ter esses erros, né, de entendimento e, por fim, a gente vai cansando, né, fica cansativo, porque não desenvolve. Então, e às vezes também é por falta de educação do entrevistado, né, também tem isso também, né, só Igual sempre aconteceu culpa. quando aquela Glória Maria foi entrevistar o Fred Mercury, parece. Não sei o que ela falou lá, que ele ficou meio assim, ele zoou um pouquinho, entendeu? Nesses casos de entrevista, que eu me lembro, bem, foi um da Bruna Lombardi com o Bon Jovi. Não sei se vocês sabem quem é Bruna Lombardi, mas era uma atriz é uma mulher muito bonita, e só que ela já está mais velha hoje, ela já deve estar com 60 anos hoje, mas ela sempre foi muito bonita, e é uma atriz, era atriz da Globo e tal, e ela tinha casada, né, tudo. Ela foi entrevistar o Bon Jovi, que é da banda lá, não sei se vocês conhecem também. E aí ele meio que falou, deu a entender, assim, ela estava entrevistando, beleza, estava super compatível o inglês ali e tudo, e ela falou alguma coisa para ele, e ele veio com uma piadinha, tipo assim, mas uma mulher tão bonita assim, né, se estivesse comigo, não precisaria nem de trabalhar. Aí a Bruna Lombardi desceu-lhe além ali, falando que ela não precisava de ninguém para bancar ela, não, que ela se garantia e tal. Então, tem essas coisas também, as babaquices aí das outras pessoas, tá certo? Eu acho que em relação ao que a gente falou aqui, da função da, da mesa redonda e da entrevista, tem alguma dúvida, gente? Eu estou vendo aqui que tem duas pessoas que levantaram a mão, eu não estou enxergando quem são, pode falar aí. Hein, gente? Tem pessoas com a mão levantada aí. Já baixaram. Tá. Eu tinha Então, esquecido de tirar, professora, foi mal. mas tinha outra pessoa também que tinha levantado aí a mão. Então, gente, tem alguma dúvida aqui em relação a isso? Está tudo tranquilo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat que eu esqueci. Eu vi que tem meu professor de matemática do 9º ano fazer algumas rodas, né? Cada aluno podia falar o que não gostava no outro e que podia melhorar isso. Não é algo informativo, mas ele fazia aquilo para manter a harmonia. Eu sei que era muita... gente, isso aí não é bem uma roda, uma mesa redonda, né? Porque isso aí acho que é meio que expor, né? Pedir para dar problema mesmo. Então, gente, basicamente, a função da mesa redonda é passar conhecimentos, é você trazer pessoas que têm destaque em determinada área, em determinado conhecimento, e fazerem, né, perguntas e respostas ali. Sempre é mediado, tem sempre uma pessoa para mediar, tá certo? E essas mesas redondas, as pessoas que estão lá podem ou não ter a mesma opinião, tá? Nem sempre, não é obrigatório. E se tiver, por exemplo, pessoas, né, que acompanham ali e tal, ou se for online, se tiver oportunidade, às vezes eles abrem para perguntas,
Vocês podem fazer perguntas acerca, né, do assunto que está ali falado. É uma coisa, assim, que a gente vê muito em faculdade, como eu até tinha comentado aqui, Rafaela, é isso mesmo, isso é para arrumar treta mesmo, e não tem muito fundamento, não. Então, o que acontece? É comum em faculdade isso, quando vocês, né, quem quiser, eu espero que todos queiram, né, fazer uma faculdade, é comum essa tipologia, né, esse gênero textual de se fazer. Eu falei da questão de colocar as cadeiras assim, porque para poder visualizar e para poder ficar mais fácil também né, de ter esse debate, ter essas perguntas. E podem ser dessas duas formas. Ou vocês já têm um texto, já têm um tema, e vocês estudam e fazem essa mesa redonda lá, em que vocês podem debater ali livremente, tá? Reparem a diferença de seminário. Seminário, vocês preparam e você tem aquele assunto rígido para você falar ali, tem uma ordem. Na mesa redonda, não tem essa ordem, né? Falando que quem é que vai falar, se tem temas, né, elencados ali. Vocês vão falando sobre o tema principal, vocês vão falando ali as opiniões de vocês e tudo mais, e alguns podem discordar ou não. No seminário já tem aquele tema pré-estabelecido, normalmente é em grupo, né? Vocês vão, apresentam ali, mesa redonda é assim, é algo ali. E a entrevista, lembrem-se sempre, principal característica, oralidade. Você está ali no momento, você fala da forma que você é, principalmente porque não tem como, por exemplo, você ficar, a entrevista ela é dinâmica. Se você ficar ali parada, a pessoa te pergunta alguma coisa e você ficar ali parada, pensando na melhor forma, no melhor verbo, numa palavra mais bonita para você falar ali, já perdeu muito tempo, porque lembre-se, a entrevista é dinâmica, tá? A não ser, por exemplo, que a pessoa te mande as perguntas ali e não é ao vivo, né? Ali não é ali na transmissão. Aí você tem um tempo para você responder e isso vai ser publicado depois. Então, aí sim, aí você pode pensar e tudo mais, mas lembrem-se, quando a pessoa é famosa, quando a pessoa é conhecida, a gente tem essa questão de, como que eu falo? De você já saber como a pessoa fala. Então, se a gente pega, por exemplo, um rapper aí, que eu não sei, não conheço, mas vamos supor, você pega né, que normalmente tem uma linguagem bem assim, mais com gírias, né, mais simples que eu falo assim, sem muita afetação e tudo mais. Se você vê, de repente, uma coisa escrita dele, que está tudo assim, muito milimetradinho, está muito bonitinho assim, você pode até desconfiar. A mesma coisa a gente. Vamos supor que eu sou uma repórter, vou entrevistar um de vocês, né? Eu deixo uma atividade, deixo umas perguntas aí para vocês e tudo mais, vocês vão me responder. Aí, é lógico que vocês vão responder conforme o que vocês utilizam mesmo no dia a dia. Vocês não vão utilizar aquelas palavras, nossa, mirabolantes e tudo mais, porque não condiz, por exemplo, com faixa etária, não condiz, por exemplo, normalmente, gente, eu não estou falando que é sempre não, mas normalmente mulher tende, não estou afirmando, gente, a mulher tende, por exemplo, a falar menos palavrão, mas tem mulher que fala muito palavrão. Então, assim, a gente tem mais ou menos um parâmetro para a gente, né, se pega um texto que está sem aquelas coisinhas muito infantilzinhas, cheio de diminutivo, isso normalmente é coisa de menino. Então, tem umas palavras que a gente nem utiliza mais. Normalmente, a gente vai entender que esse texto é de alguém mais velho. Então, a gente tem esses parâmetros para a gente seguir. Então, a gente desconfia quando é escrita, a gente desconfia que a pessoa está querendo ser uma coisa que ela não é. Agora, quando é ao vivo, você tem que falar e aí não tem jeito, né? Aquilo ali, pronto, e acabou. Sim, Vitor, pode falar. E, professor, eu não sei se eles tentaram copiar o mesmo formato, não sei se é a mesma coisa, mas nesse último tempo tem surgido a moda, uma tendência que é o podcast, né? Por exemplo, o podcast.
que Sim, acho que é um parecido. Podcast, ao mesmo tempo, a Rádio Jovem Pan também, acho que também é esse mesmo, quase o mesmo formato. As pessoas dando uma podcast, opinião ali. podcast, gente, normalmente é uma coisa que normalmente não. Um podcast qualquer um pode fazer, tá? A gente baixa um aplicativo, eu utilizo muito com os meus outros alunos. Por quê? Porque ali você tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de falar, igual a gente está falando aqui agora, por exemplo, a pessoa tem bloqueio, não gosta de falar, tem uma certa dificuldade e tal, acha, fica nervoso, e o podcast já te ajuda, porque você grava, você consegue editar, então é uma coisa que ela não é assim tão espontânea, igual quando a gente está falando aqui, quando é ao vivo. Então, você pode gravar variados assuntos ali, o assunto que você quiser, você coloca, né? Você abre uma conta e é gratuita no Anchor, e você pode até fazer um podcast com mais pessoas, porque tem a opção de você convidar pessoas para participar do seu podcast. Então, quando você convida, é só você que consegue editar, colocar efeitos e tudo mais. Então, o podcast pode ser, sim, uma entrevista, mas ela não é tão dinâmica e espontânea como se fosse, pode até ser espontânea, mas assim, ela não é dinâmica igual tá ali no momento ali que você vai falando e tudo mais. Você tem esse tempo para você cortar, para você editar, e isso é um problema muito grave também, porque muitas vezes a gente fala assim, a pessoa tirou de contexto, a pessoa, eu não falei isso, eu falei isso, e lá na hora de publicar, ou na hora de passar a entrevista na televisão, alguma coisa assim, eles cortaram. Então, já entra na questão de ética. E o podcast é muito bom, porque você pode ouvir. Você está limpando casa, você está escutando. Você está almoçando, você pode escutar. Você está no ônibus, você vai... E tem, assim, podcasts de tudo quanto é assunto, E foi né? bom, professor, essa tendência agora, porque a gente conhece vários youtubers que a gente segue, famosos, né? Igual aquele Flow Podcast que tá muito em alta agora. Sim, tem É. podcast de programas, de jornais também. Então, E às eles são vezes, soltos livres, né? Assim, tem, não é aquele negócio certinho, certinho. Entendeu? sim, alguns prezam assim, mas se você pega um podcast, por exemplo, de um comentarista de uma CNN na vida, por exemplo, ele não pode se permitir de ficar falando gírias e de ficar todo, né? Ele segue um roteiro, então tem um certo roteiro. Mas o interessante é que tem alguns locais que tipo, se eu não me engano, Spotify, Google Podcast, tem uns assim, que você passa por um crivo. Então, quando você coloca para publicar, eles fazem como se fosse uma análise. Por exemplo, então tem em português aquelas palavras, você coloca lá, essas palavras, se tiver, não é para liberar. Então, você coloca lá, merda, alguma coisa assim, um poi, alguma coisa. Então, eles já colocam. Então, quando escuta, quando passa lá o computador já acusa, olha, esse podcast tem X palavras, né, essa quantidade de palavras aqui, então eles não publicam. Então, você tem que refazer o seu podcast. Então, é algo assim, às vezes, que é bom, mas também descaracteriza também um pouco, mas é uma boa opção para quem não pode, por exemplo, ficar parado assistindo um jornal ou escutando, assistindo, sei lá, um vídeo de alguma matéria. Você coloca ali, você vai andando e vai escutando e tudo mais, e é interessante. Isso é muito bom, ajuda bastante em estudos e também para divertir, né? Você vai vendo ali, vai escutando, vai deixando mais tranquilo, tá certo? Eu coloquei uma atividade para vocês. Eu não sei, vocês têm o livro de português, gente? Vocês receberam? Todos receberam um livro? Sim. Sim. Pois é, eu não tenho o livro. Eu não tenho o livro. Então, eu tenho que ficar pesquisando atividades por aí. Eu vou ver se eu consigo o livro para a gente poder utilizar, tá? Mas no livro de vocês, porque eu pedi para um outro professor me passar qual que é a ordem ali do assunto. Então, no livro de vocês
falando também sobre isso, tá? Lá na parte que fala de produção textual, vocês também, um complemento do que eu falei aqui. De toda forma, esse arquivo também está lá na plataforma, né? Vocês podem dar uma olhada e vocês podem pesquisar mais coisas e olhar no livro de vocês. E a atividade já está lá e o fórum está aberto, está faltando menos de um minuto para a aula cair. Então, gente, boa noite para vocês aí, bom resto de Obrigado, semana. professora. E até semana que vem, tá? Cuidem-se, fiquem todos bem, vocês e as famílias de vocês, tá? Tchau, gente, com Deus.